Ativamente Criativa, tudo bom? Bom, em tempos de quarentena, nada melhor do que aproveitar o tempo livre para ler livros e reler os clássicos. E o que é um clássico? Um clássico é um livro que venceu o teste do tempo e do espaço. Um clássico é um livro que continua sendo indicado, cultuado e admirado ao longo de muitos anos, de muitas décadas. Não basta fazer sucesso num ano, ser um best-seller e depois ser esquecido, isso não faz um clássico. E um clássico também é aquele que vence a prova do espaço. Ele é lido e cultuado, admirado, reverenciado não apenas numa região, num local, mas em muitos lugares, em muitos países. É o caso deste livro aqui que eu estou em mãos e que eu acabei de reler, do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Ele é um clássico, ele já tem mais de 50 anos, ele foi escrito, acho que lançado em 1967, né? E ele já foi traduzido para 37 línguas e já vendeu mais de 30 milhões de exemplares. Então é um dos clássicos universais, esse livro aqui, né? E eu quero aproveitar esse livro justamente para fazer uma mente criativa diferente desse escritor genial do colombiano Gabriel Garcia Marques, também carinhosamente apelidado de Gabo, que é assim como o conhecem na Colômbia, né? Bom, acho que melhor do que falar do Gabriel Garcia Marques é falar através de sua obra. Sua obra fala de maneira muito eloquente, né? Este livro aqui, ele é um livro de 400 páginas, mas é curioso porque o autor diz que ele teria escrito 600, tamanha foi a inspiração dele, e só não escreveu mais porque na época ele estava sem grana, estava sem dinheiro, ele ainda não era um jornalista, nem um escritor aclamado, como veio a ficar depois, e ele disse que chegou a vender objetos pessoais, chegou a vender um carro, porque ele teve que se confinar para escrever esse livro. Então ele tem 400 páginas, mas é um livro gostoso de ler. O título, 100 anos de solidão, diz muito a respeito do fio condutor da narrativa, que é um fio condutor da solidão dos personagens. Personagens épicos, que disputavam batalhas, tinham grandes sonhos, mas no fundo, todos eles personagens muito solitários. E curiosamente, eu descobri também numa entrevista que o título original desse livro seria A Casa, porque muitos dos acontecimentos que se desenrolam em toda a trama, eles acontecem basicamente numa casa, né? A casa da família, a casa dos patriarcas, do Buendia, né? Esse livro narra a saga da família Buendia e da matriarca Úrsula, né? Aliás, falando em nomes, esse é um épico, né, que fala de uma cidade fictícia, Macondo, que não especifica onde é, a rigor pode ser qualquer cidade latino-americana, muito provável que seja a sua cidade natal, a cidade onde ele nasceu, no interior da Colômbia, embora ele não especifique, e toda essa trama ocorre lá. E ele é ele tem uma espécie de narrativa circular, onde as coisas voltam e andam em círculos. Isso se traduz também nos nomes dos personagens, sobretudo dos masculinos da família Buendia, porque todos são Arcádio ou Aureliano. Então tem Coronel Aureliano, Arcádio José, José Arcádio, Arcádio II, Aureliano. Então essa é uma das razões, talvez, pela qual que muitas pessoas desistem desse livro no começo ainda, porque num dado momento a narrativa começa a ficar um pouco confusa com essa sucessão de nomes parecidos ou similares, né? Essa minha edição é de 10, 15 anos atrás e ela não tem, mas eu descobri que muitas edições atuais trazem uma espécie de árvore genealógica da família para que o leitor não se perca e assim não desista. Mas não desista, que o livro é muito bom, não é um livro complexo, nem difícil de ler, né? As mulheres não, as mulheres têm nomes fortes, próprios, Úrsula, Remédios, Piedade, Rebeca, né? E elas têm um caráter heróico, muitas vezes de maneira discreta, mas elas são heroínas da história, assim, né? E qual que é a importância, né, desse livro? Em primeiro lugar, ele tem algumas curiosidades incidentais com o momento de agora. Num dado momento do livro, a gente está vivendo uma
pandemia de coronavírus, e num dado momento do livro eles têm uma epidemia local em Macondo, uma espécie de síndrome, uma espécie de doença da insônia, na qual as pessoas não podiam dormir, e num dado momento, mais para o final do livro, eles têm uma coisa meio bíblica, aqui, de um dilúvio, que Macondo fica debaixo d'água, em chuvas torrenciais, o que era inusitado para a região seca de Macondo, por cerca de 2 ou 3 anos, e as pessoas ficam quase que todas confinadas em casas, como a gente está agora por causa do Covid-19, e as pessoas ficam quase que confinadas dentro de casa por causa desse dilúvio, né? Qual a importância desse livro, ou da obra do Gabo, né? Em primeiro lugar, ele é considerado um clássico, ele é um clássico do século XX, ele é sempre indicado na lista daqueles livros obrigatórios. Ele tem um título super importante, ele é considerado, embora essas listas variem, o segundo romance mais importante de toda a literatura hispana do mundo e da história. O segundo livro mais importante, só perdendo para Dom Quixote de Cervantes, do espanhol, que já tem mais de 400 anos. Ou seja, o segundo romance mais importante. E quem disse isso foram os espanhóis, né? Que tem muito apreço pelo Cervantes. E é curioso que no dia da morte do Gabriel Garcia Marques, 17 de abril de 2014, eu estava na Espanha e eu fiquei impressionado com a comoção que isso causou em todos os telejornais. Falavam do Gabriel Garcia Marques como se fosse uma celebridade local, e não era, colombiano, né? E inclusive eu comprei na época, né, o jornal lá que tinha lá nas bancas. El País é o jornal mais importante da Espanha, aqui de Madrid, e a capa dele era o gênio da literatura universal, o mundo se despede dele. Ele teve a capa, ele teve o editorial, ele teve um monte de página dentro e teve um fascículo, o encarte só dele, para você ver isso, Madrid, isso na Espanha, né? Para você ver a importância do Gabriel Garcia Marques, né? Outra coisa, embora o Gabriel Garcia Marques tenha ganho o prêmio Nobel pelo conjunto de sua obra, é muito provavelmente por conta desse livro, em que seu reconhecimento ganha o mundo e o faz ser reconhecido não só como uma celebridade local colombiana, mas como um autor universal, internacional, né? E esse livro, e particularmente o Gabriel Garcia Marques, é possivelmente a marca maior de um estilo literário do qual o Gabriel Garcia Marques deve ser um dos pais, chamado de realismo fantástico, né? O que é o realismo fantástico? O realismo fantástico é uma narrativa, é um tipo de romance no qual a realidade e a imaginação se misturam, né? Ele pode ter cenário real, com personagens fantásticos, imaginários, surreais, ou o contrário, né? Personagens normais em cenários incríveis, fantásticos, né? Normalmente também é um tipo de romance em que ele mistura a tradição oral com a linguagem escrita, ele traz aquela coisa do folclore da tradição oral, mas misturando com a linguagem mais formal, mais escrita. É uma mistura também de cultura popular com jornalismo, com aquela coisa mais certa, mais cartesiana, mais informativa, mas misturando com a coisa meio folclórica da cultura popular. Enfim, é uma mistura de realidade com imaginação que faz uma soma muito interessante. E isso está muito impregnado aí da vida e da obra do Gabriel Garcia Marques. Ele foi o mais velho de uma família de 11, né? Ele tinha 10 irmãos mais novos do que ele, e por conta de dificuldade financeira, quando os pais deles tiveram que sair da cidade dele, que eu acho que chama Aracataca, uma coisa assim, na Colômbia, por falta de condições financeiras, os pais do Gabriel Garcia Marques deixam ele para trás, os pais vão para Barranquilla, né, e deixam ele morando com os avós, com o avô e com a avó. E o avô contava para ele muita história da época de guerra, né, daqueles conflitos. E a avó contava muita história, fábulas, histórias fantásticas para ele. Então ele cresceu quando criança com a mente povoada desse universo mágico, mítico, dos heróis, da cultura popular, do folclore, da terra, da sua cidade, né? E depois ele vira jornalista e vai para as principais cidades colombianas, depois ele vai para Barcelona, um período curto nos Estados Unidos. E
O realismo fantástico é um pouco isso, a mistura de uma coisa muito realística, real, dura, e nele tem muito traço aqui da crítica social. É alguém que trazia para dentro do seu romance a dureza da vida do povo latino-americano, das injustiças que sofriam. Ele tem até uma certa ligação política, né? Ele tinha uma ligação com Fidel Castro, com o regime cubano, o que lhe rendeu em alguns aspectos muitas críticas, né? Sobretudo nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria. Então ele traz para o seu romance essa mistura dos mitos, dos heróis da sua infância, né, conjuntamente com a vivência mais do jornalismo, da realidade, da crítica social, né? Ele também era apaixonado por cinema, então talvez ele traga para os seus romances um pouco desse universo da construção de enredo, de cenários, né? E obviamente ele é uma mente fantástica, uma mente super criativa, inovadora e que conseguiu misturar nesse liquidificador de referências aí coisas mágicas para formar grandes clássicos como esse que eu tenho aqui nas mãos e que eu acabei de reler. Bom, e por fim eu queria terminar falando uma citação dele, né, que é assim: a vida não é o que a gente viveu, mas a vida é o que a gente recorda da vida e como a gente é capaz de recontar aquilo que a gente recorda. E a triste ironia disso é que se a vida é justamente a soma do que a gente é capaz de lembrar, de recordar, nesse livro aqui ele traz pelo menos 3 personagens importantes: a Úrsula, a grande matriarca, a Fernanda e um livreiro catalão, em que ao final da vida deles, aqui nesse romance, eles sofrem de senilidade, de esquecimento, e isso aumenta ainda mais o isolamento e a solidão desses seres, porque eles sofrem do que hoje poderia se chamar de Alzheimer. E é justamente por senilidade ou por Alzheimer, aparentemente tudo indica, que o Gabriel Garcia Marques vive os últimos anos da vida dele padecendo dessa doença que faz as pessoas esquecerem, não é isso? Ele falece aos 86 ou 87 anos de idade, curiosamente quase um pouco antes de chegar aos 100 anos de idade, mas se porventura ele terminou seus últimos anos esquecido, sem a mesma memória prodigiosa que o fez ser o gênio que ele é, certamente ele deixou um legado que ninguém nunca vai esquecer. 100 anos de solidão, e esse é um livro que já venceu o teste do tempo, das tradições, já tem mais de 50 anos, eu não tenho dúvida nenhuma que esse livro vai viver por muito mais de 100 anos, por séculos e séculos, porque os clássicos são eternos, tá legal? Então é isso, espero que você aproveite seu tempo livre para ler, para se informar, para adquirir cultura, para ler os clássicos, não é isso? E se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!